Boa noite, meus irmãos. Por graça de Deus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos essa noite abençoada, no qual o Senhor tem nos derramado a chuva sobre a terra. Eu queria nessa ocasião pensar juntamente com os irmãos, não sobre o hoje, mas pensar em relação ao amanhã. Nós podemos imaginar muito bem como será o amanhã. Nós podemos muito bem pensar como será daqui uma semana, daqui a 2 semanas. Mas a palavra de Deus, ela nos deixou algo a ser falado, a ser ministrado aos nossos corações sobre o nosso futuro. E o Senhor Jesus, um pouquinho antes de ser levado à cruz do Calvário, ele foi perguntado justamente de algumas coisas que iriam vir a acontecer. E muitas dessas coisas que ele foi perguntado estão acontecendo. E nós precisamos pensar no que está por vir do nosso futuro, o que está por vir do amanhã. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus capítulo 24 e o versículo 3 vai dizer assim: E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhe disse: Fiquem atentos para que nenhum homem os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e me enganarão a muitos. E ouvires de guerras e de rumores de guerras, e olhai para que não vos perturbais, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. E então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Que Deus abençoe essa palavra que foi lida em nossos corações. Um pouco antes do Senhor Jesus ser levado à cruz do Calvário, os discípulos chegam para ele e perguntam o que iria acontecer quando estivesse chegando o momento do fim. E nós vivemos hoje, e nós já podemos presenciar e ver no meio do mundo algumas dessas coisas das quais nós citamos aqui agora, que já se aconteceram. Nós podemos imaginar e pensar que praticamente quase todas as coisas já se cumpriram. As nações estão guerreando umas contra as outras por motivos muito pequenos, por motivos que são considerados torpes. Estão guerreando por coisas que não têm sentido. A compaixão, o amor das pessoas está se deixando esvair com o tempo. E nós estamos vivendo um mundo em que não se ama da maneira que se deveria amar. Não se tem amor por aquele que é seu semelhante. Nós estamos vivendo um mundo que está muito próximo do fim. Porém, nós não temos a certeza, a convicção de quando será esse fim. Que nem o Senhor Jesus ele pôde dar aqui, nessa ocasião, um dia, uma data, uma certeza física de que ali seria o dia que ele iria voltar. Mas ele nos deu sinais, nos deu ali indícios de quando o tempo iria se terminar, quando o relógio mundial iria se acabar. Existe um relógio que se fica hoje nos Estados Unidos, e segundo os órgãos, esse relógio é considerado o relógio do fim do mundo. E recentemente, no ano passado, esse relógio ele foi adiantado em 1 segundo, dando assim a entender para cada um de nós que o mundo está indo um pouco mais próximo do fim. E do ano passado para esse ano está acontecendo coisas, ou cumprindo mais profecias que estão registradas na palavra de Deus, que evidencializam que Jesus está muito próximo de voltar. Coisas que estão acontecendo no mundo que jamais aconteceram e estão acontecendo pela primeira vez. Porém, essas coisas já foram registradas na palavra de Deus há muito tempo. Nação contra nação,
amor de muitos se esfriará. Não haverá um amor dentro de uma família tão grande como existia no passado. Hoje não há respeito entre filho e pai, pai e filho, entre esposo e a sua mulher. Não há mais aquilo que havia no passado. Isso é mais um sinal que Cristo está voltando. E como eu falei no início, eu queria que você pensasse: será que falta muita coisa para Cristo voltar? Será que falta muita coisa para que Cristo volte antes de amanhecer o dia? Será que falta muita coisa para se cumprir? Se nós vamos colocar na balança, nós vamos ver que falta muito pouca coisa. E essas poucas coisas que estão faltando são coisas que podem acontecer no instalar de Deus. Porém, nós temos a convicção, alguns que estamos aqui, de que Cristo, Ele nos salvou. A obra de redenção de Cristo na cruz, ela foi feita para nos resgatar de todo mal, de todo perigo, da tribulação. Mas a palavra de Deus, ela nos alerta que vai chegar um tempo em que nós seremos julgados como pessoas fora do contexto mundial, fora do contexto de sociedade. Nós seremos colocados como zero à esquerda. Nós não teremos nosso valor, nós teremos a nossa identidade como cristãos colocada em pauta. Vamos nos colocar como homens e mulheres que estão do lado errado da história. Isso já tem acontecido, porque em dados momentos da história vem se lutando para que coisas que nós pregamos, coisas que nós entendemos que esse livro aqui nos diz que é certo, o mundo está querendo impor que é errado e querendo obrigar a mim e a você que é cristão, que é filho de Deus, que é servo do Senhor, a aceitar isso como se fosse algo normal. Hoje nós não podemos mais viver o cristianismo tão aberto como nós vivíamos no passado. Nós não podemos condenar atos que a palavra de Deus condena e diz que é pecado que leva ao inferno. Nós estamos sendo a cada dia forçados a, de certa forma, aceitar coisas que são consideradas pecados, que tiram o ser humano da presença de Deus. Nós somos forçados a cada dia a deixar o nosso entender como cristão, o nosso ser como cristão de lado. Nós não podemos mais pregar de uma forma tão aberta como os nossos antepassados pregaram. Nós não podemos ir de contramão com o mundo, porque as coisas estão chegando ao fim. E o mundo está batendo a porta, está mostrando que o dia do Senhor está próximo. E a pergunta que eu quero deixar nessa noite aqui: será que nós, como cristãos, nós estamos preparados para enfrentar esses dias em que nós seremos taxados, em que irão colocar o dedo na nossa cara e falar: ó, você é cristão, você está errado em defender esse Cristo a qual vocês nunca viram, esse homem que vocês dizem que viveu no passado e que fez milagres e prodígios, mas que teoricamente vocês não podem provar que existe. Nós precisamos estar preparados para enfrentar isso, porque esses dias estão chegando em que as coisas do mundo estão tendo um valor inestimável, além de tudo que nós podemos imaginar, e que tem nos atrapalhado a servir o Senhor enquanto nós podemos. E nós estamos vivendo dias em que as coisas lá do mundo estão mais atrativas, estão mais patentes aos nossos olhos. Nós estamos dando maior valor a isso, não estamos dando valor à palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos. Você já pensou, imaginou qual foi o trajeto desse livro aqui para chegar nessa configuração que nós estamos aqui hoje? E com configurações
ainda melhores, com mais recursos, com mais explicações, com mais acessibilidade. Lá atrás, no passado, o povo de Deus não tinha o mesmo privilégio que nós temos de ter 1, 2, 3, até 5 Bíblias, como eu tenho lá em casa. Posso escolher a versão, o tamanho da letra, a cor, a capa. Nós estamos vivendo tempos que vai chegar muito em breve, no momento que eu não vou poder fazer isso aqui. Abrir a palavra de Deus e lê-la, porque nós estaremos no meio de um princípio de dores, um princípio de tribulação, onde nós não poderemos anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo tira o pecador da sentença do inferno. E nós estamos hoje vivendo, infelizmente, uma geração de cristãos que está negligenciando o privilégio e a responsabilidade de anunciar Jesus. Nós estamos vivendo uma geração, infelizmente nós temos que falar isso, uma geração de cristãos que fora das 4 paredes não se importa com isso, que fora das 4 paredes não se importa com o Cristo que foi colocado ali na cruz e derramou o seu sangue, que perdeu a sua vida por amor a nós. Nós somos cristãos que não estão dando valor a essa obra de redenção, coisa que nós não deveríamos fazer. Infelizmente nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar ao amor que os discípulos tinham no passado, entregar as suas vidas de corpo, alma, largar tudo, como Mateus foi ali encontrado naquela coletoria, recolhendo impostos, e o Senhor Jesus o chamou para segui-lo, e ele largou aquilo e foi atrás do Senhor Jesus. Da mesma forma nós olhamos para Paulo, que tinha uma vida estável, era um homem de classe média naquela cidade, era um homem que estava no meio dos homens que tinham poder, ele fazia parte do Sinédrio, ele era um homem que tinha ali poder de pedir cartas para fazer o que quisesse nas cidades. Mas Paulo se deixou daquilo e amou a palavra de Deus, e amou a Deus, e amou aos homens e mulheres que estavam pelo mundo perdidos, a ponto de deixar tudo que ele tinha para ir atrás dessas pessoas. E a palavra de Deus, quando se narra a história de Paulo, nós vamos ver que Paulo ele sofreu por amor desse evangelho que nós hoje temos o privilégio de anunciar sem sofrer nada do que Paulo sofreu. Mas Paulo sofreu, conta aí pra você ver, 5 quarentenas menos uma dos judeus, sendo que um ser humano, um homem forte, robusto da época, aguentava no máximo 3 e ficava com sequelas graves. Paulo aguentou 5 e não deixou de pregar o evangelho. Logo depois, ele também foi fustigado com varas, ele foi açoitado com varas por 2 vezes. E mesmo assim, Paulo continuou a pregar o evangelho. As prisões nós precisamos nem citar, porque ele foi preso algumas vezes por amor a esse mesmo evangelho. E até que chegou ao final da sua vida, ele sabia que se ele fosse naquele lugar e eles o prendessem, ele iria perder a vida. E ele sabia, eu estou indo além da Macedônia, eu sei que lá me esperam prisões e tribulações. Ele continuou na sua viagem missionária e entrou naquelas cidades, sabendo que o couro ia comer no lombo dele, sabendo que ele ia ser preso, mas ele tinha amor àquelas almas, àquelas pessoas que estavam ali, que precisavam ouvir Jesus. Infelizmente é lamentável que hoje nós não cultivamos esse mesmo amor. Nós temos a ideia que eu já sou salvo, tranquilo, já me resolvi com Deus, eu não vou para o inferno, o resto do povo que se lasca.
Mas não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Falou, ó, da mesma forma que você recebeu de graça o acesso ao céu, eu quero que você transmita esse acesso às outras pessoas de graça. Vocês têm uma responsabilidade de pregar, porque quem ouvirá se você não prega? Disse um pouquinho antes de ser assunto aos céus, ó, ide, estou dando um mandamento, estou dando uma ordenança para vocês. Vá lá e anuncie esse meu evangelho. Nós estamos aqui hoje como reflexo desse evangelho que foi anunciado. Porque pessoas, homens e mulheres, deixaram a sua vida, deixaram tudo quanto tinha, deixaram famílias, deixaram as suas casas na Europa, deixaram suas vidas estáveis, financeiramente falando. Uma família toda para trás. Se colocaram dentro de um navio, navegaram alguns dias e chegaram no Brasil. Saindo ali, talvez no lombo de um jumentinho, num cavalinho, ou talvez a pé. E chegaram a regiões e anunciaram esse evangelho. Para que talvez eu e você ouvisse que Jesus salva, ouvisse que Jesus, ele tira o pecado do mundo, para que possamos entregar a nossa vida a Ele e sermos salvos. E hoje nós vivemos uma facilidade incrível de anunciar esse evangelho e nós não fazemos praticamente nada. Qual é a nossa missão aqui? Nós temos um futuro para pensar. Nós estamos num futuro garantido. Mas tem um futuro, uma geração, uma nação aí que não conhece Jesus. E que depende inteiramente de cada um de nós para que possa conhecer Jesus. Porque Ele fez coisas incríveis por nós. Encorajou homens e mulheres para que nós pudéssemos ouvir o Evangelho. E hoje é a vez de nós termos coragem de anunciar esse Evangelho. Como a palavra de Deus fala, que ele precisa ser colocado como uma flecha na mão de um arqueiro. Ser capaz de chegar a distâncias grandes e penetrar no coração daquele que não crê e dividir juntas e medulas para que possa conhecer Deus como Salvador. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos e nós precisamos nos apegar a isso para que quando chegar o fim, quando chegar isso que nós vemos aqui, Cristo vier às nuvens e arrebatar a sua igreja, nós chegarmos nos céus, naquele grande julgamento que haverá, nós não iremos ouvir, ó, você deixou de falar de Cristo para tal pessoa, mas vai ouvir, você foi um grande evangelista. Você foi um grande cooperador para a obra de Cristo aqui na terra. E hoje você vai receber aqui, não como pagamento, mas como merecimento do seu galardão. E você vai ter o privilégio de às vezes ver pessoas que você amou aqui na terra, andando pelas ruas do céu. Mas se você não fizer isso, não anunciar o Evangelho, você vai chegar no céu. Não sei eu se você vai sentir falta, mas você vai chegar no céu de uma forma incompleta, porque talvez alguém que você amou muito aqui não vai estar lá. Alguém que você queria que fosse para lá, mas você foi negligente e não falou do Evangelho para ele. O que será que vai acontecer no fim? Será que vai chegar no fim e nós vamos querer anunciar o Evangelho? E aí lutar com dificuldade de anunciar o Evangelho? Vamos pensar nisso não. Vamos pensar em anunciar o Evangelho enquanto está fácil. Coloca fácil nisso.
muito simples. Nós anunciarmos que Jesus salva. Que Deus possa abençoar essa palavra nos nossos corações e despertar a cada um de nós para que este Evangelho seja anunciado aqui e em qualquer lugar que nós estejamos, ou que nós colocarmos a planta do nosso pé. Que possamos ser, de fato, servos, homens e mulheres que anunciam Cristo salva. Que Deus assim nos abençoe. Amém.